Exemplo. Então, calcule a integral de menos infinito até mais infinito da função e elevado a menos módulo de x dx. Ok? Bom, por definição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar essa integral em duas integrais impróprias. Né? Essa integral imprópria em duas. Então, a integral de menos infinito até mais infinito de e elevado a menos módulo de x dx, ela é a integral de menos infinito até zero de e elevado a menos módulo de x dx mais a integral de zero até mais infinito de e elevado a menos módulo de x dx. Ok? Muito bem. Bom, aqui antes de aplicar a definição de integral imprópria, o que a gente pode observar? Aqui, ó, a variação de x qual que é a variação de x aqui? É entre 0 e menos infinito, ou seja, x é negativo. Bom, a definição de módulo, pessoal, o que é o módulo de x? O módulo de x ele vai ser x se o x for maior ou igual a zero e vai ser menos x se o x for menor que zero. Então ele vai ser ele mesmo se for positivo e menos ele se for negativo, né? Para o resultado sempre ser positivo, tá? Então, o que acontece? Aqui o x ele tem uma variação entre menos infinito e zero, ou seja, ele é negativo. Aqui, se o x é negativo, o módulo de x vai ser menos x. Mas eu já tenho menos lá. Menos com menos, mais. Então vai ficar a integral de menos infinito até zero de e elevado a x dx. Mais. E agora essa segunda integral? Ela varia, o x varia entre zero e mais infinito. Então quer dizer que o x é positivo. Se o x é positivo, o módulo de x é x. Então aqui ficaria e elevado a menos x dx. Ok? Muito bem, agora eu posso aplicar a definição. Então, essa integral aqui, qual que é a definição dessa integral imprópria? Qual que é o problema dela? O problema está aqui no menos infinito. Então eu troco esse menos infinito por t e faço o limite desse t indo para menos infinito. Então esse é o limite para t indo para menos infinito da integral de t a zero de e elevado a x dx. Mais. E agora essa integral imprópria aqui? O problema dela está no mais infinito. Então no lugar do mais infinito eu vou escrever t e vou fazer o limite de t indo para mais infinito. Da integral de 0 a t de e elevado a menos x dx. Muito bem. Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver primeiro a integral para depois aplicar o limite. Então isso vai ficar o limite para t indo para menos infinito, nesse primeiro. Quem que é a primitiva de e elevado a x? Bom, e elevado a x é a curiosa função cuja derivada é ela mesma, né? Então a primitiva também é ela mesma. Então isso aqui vai ficar e elevado a x avaliado de t a zero. Ok. Mais o limite para t indo para mais infinito dessa integral. Essa integral aqui agora é composta, né? Então e elevado a menos x, né? Quem é a primitiva, né? Bom, se eu derivo e elevado a menos x, vai ficar quanto? Vou usar a regra da cadeia, então vai ficar e elevado a menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Ou seja, isso é menos e elevado a menos x. Mas a gente não quer menos e elevado a menos x, a gente quer e elevado a menos x. A gente quer esse aqui. Então aqui eu quero mais. Então é só trocar o sinal aqui, porque quando eu troco o sinal aqui, vai trocar o sinal aqui, vai fazer o jogo do sinal, então vai dar positivo, né? Esse menos daqui com o menos que vai cair do expoente vai dar mais, ok? Então a primitiva de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Então avaliado aqui de 0 a t. Muito bem. Então isso aqui vai ficar o limite para t indo para menos infinito de quem? E elevado a x, vou trocar x por zero primeiro. E elevado a zero menos e elevado a t. Então troca x por t aqui no final. Beleza.
é o limite disso aqui, mais o limite para t indo para mais infinito de quem? Dessa função aqui, primeiro avaliado x igual a t, então menos e elevado a menos t, menos da fórmula com menos da função, mais e elevado a zero. Okay? Bom, quem é e elevado a zero? Né? Todo número elevado a zero é 1, certo? Então isso aqui vai ficar o limite para t indo para menos infinito de 1 menos e elevado a t, mais o limite para t indo para mais infinito de menos e elevado a menos t mais 1. Ok? Muito bem. Bom, agora então a gente vai precisar analisar a exponencial, o gráfico da exponencial. Então, quem é o gráfico da exponencial? Então, se a gente traça aqui o eixo x, o eixo y. Então, o gráfico da exponencial, ela vem aqui, vem beirando aqui o 0, passa aqui no 1 e cresce. Então, y igual a e elevado a x. Tá. Bom, e elevado a x, ou posso trocar aqui a variável t, também não tem problema, tá? Bom, para onde vai? Ó, aqui, vamos analisar primeiro essa daqui, ó, e elevado a t. Se o t vai para menos infinito, para onde vai e elevado a t? Então quer dizer que o expoente aqui, o cara que está aqui em cima, vai para menos infinito. Então quando ele vai para menos infinito, para onde vai o exponencial? Vai para zero, né? Está bem próximo aqui de zero. Né? Essa altura aqui, desse ponto, vai ser bem próximo de zero. Tá? Então quer dizer que esse elemento aqui, ó, se o t vai para menos infinito, e elevado a t vai para zero. Tá? E aqui? Bom, o t vai para mais infinito. Se o t vai para mais infinito, para onde vai menos t? Para menos infinito. Então, e elevado a uma coisa que vai para menos infinito, vai para zero. Então, esse daqui também vai para zero. Tá? Então, ou seja, esse primeiro limite aqui, essa parte aqui vai para zero e esse fica em 1. Então, vai dar 1. Esse segundo aqui, essa parte vai para zero e esse dá 1. Então, vai dar mais 1. Então, é 2. Então, o valor dessa integral imprópria, né, ou seja, da área, se eu desenhar o gráfico dessa função, quem que vai ser? Bom, para x negativo, vai ficar aqui menos com menos mais. Então, para x negativo, dá e elevado a x, que é exatamente essa daqui. Então, vou tentar desenhar o gráfico dessa função. Então, aqui para x negativo, é o próprio e elevado a x. Então, essa parte está correta. E para x positivo, o módulo de x é ele mesmo. Então, vai dar e elevado a menos x. Então, eu vou inverter. Então, é como se eu refletisse essa mesma curva aqui. Então, vai ficar a mesma coisa aqui. Vai vir próximo de zero. Tá? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Vai vir bem próximo de zero. Tá? Então, quer dizer que ele está falando aí que essa área abaixo do gráfico, né? Essa área aqui, ó, essa pequena área aqui, mede quanto? Mede 2. A área mede 2. Né? E ainda essa parte da área, essa metade da área vale 1 e essa outra metade vale 1 também. Tá? Então aqui em azul está o gráfico da y igual a e elevado a menos módulo de x. Tá? É isso aqui. Então se o x é negativo, então eu tenho a própria e elevado a x. Se o x é positivo, então eu tenho e elevado a menos x.